Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa primeira aula de língua portuguesa e ao longo desse ano nós vamos estudar na parte da gramática as 10 classes gramaticais. E você pode me perguntar, o que são isso? As 10 classes gramaticais estão divididas em verbos, substantivos, artigos, adjetivos, advérbios, pronomes, numerais, preposições, conjunções e interjeições. São conteúdos que, à medida que vocês forem vendo, vocês vão se lembrar de que talvez vocês já tenham visto esses conteúdos lá no ensino fundamental. Então, vocês vão pegar o que vocês já sabem e vão apenas aperfeiçoar, vão apenas aprofundar aqui no ensino médio. E nós vamos começar estudando os substantivos. O que nós precisamos saber, primeiramente, que os substantivos são palavras que vão nomear seres em gerais. Vão nomear ações, sentimentos, desejos, ideias, seres visíveis ou invisíveis e animados ou não. Os substantivos, gente, eles existem para que as coisas, os objetos, tudo que a gente possua, eles tenham nomes. Porque imagine se, por exemplo, o celular que a gente está segurando no momento não tivesse nome. Nós íamos chamar ele de quê? Então, os substantivos, eles servem exatamente para nomear as coisas. Senão, a gente iria viver igual o Tiririca, né? Chamando tudo de a coisa. Me dá o coiso. Olha ali para o coiso. Então, os substantivos, eles nomeiam objetos, seres, ações, sentimentos. Essa é a definição do que é o substantivo. Com relação ao substantivo, não vai ter só um tipo. Existem vários tipos. E quais são os tipos de substantivos? Existe o substantivo simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato, comum e próprio. E nós vamos começar estudando o substantivo comum. E o que seria? Os substantivos comuns, eles vão designar, nomear os seres de uma espécie ou coisas de forma genérica. Por exemplo, casa, sapo, felicidade, bondade, madeira, ponte, pessoa e flor. Por que ele diz que vai nomear coisas de forma genérica? Vamos pegar aí o primeiro exemplo de casa. A palavra casa, quando você fala, pronuncia a palavra casa, logo vem à sua mente que existem vários tipos de casa. Só que quando ele diz casa, ele não especifica. Então, de maneira geral, ele está generalizando. Agora, quando ele diz assim, a casa de Carlos, quando ele especifica, já vai ser outra denominação, já vai ser outra classificação. Mas só a palavra casa, denominando, né, uma casa qualquer, está falando de casa de maneira geral, de maneira genérica, aí é um substantivo comum. Outro exemplo, sapo. Na palavra sapo, gente, existem várias espécies, vários tipos de sapos. Só que aqui, quando ele fala apenas sapo, ele está falando de maneira geral. Mas qual sapo? Aí ele não diz. Então, o substantivo comum é quando designa os seres da mesma espécie. Por outro lado, gente, a gente vai ter o substantivo próprio, que vai designar um ser específico, determinado, em particular. E aí ele vai dar exemplos: São Paulo, Brasil, Rita, Luiz, Mona Lisa e Leonardo da Vinci. Vamos pegar aí a palavra São Paulo.
Os substantivos próprios, eles vão se aplicar a um ser em particular. São Paulo, o que é São Paulo? São Paulo é uma cidade. Então, vejamos aí. Colocamos a palavra São Paulo de um lado e cidade de outro. São Paulo é um ser, é uma palavra específica, enquanto que cidade generaliza, porque existem várias cidades. Só que quando ele diz, não é qualquer cidade, é a cidade de São Paulo, aí ele está especificando. Ou seja, quando generaliza, é substantivo comum, e quando especifica, é substantivo próprio. E aí vem a palavra Brasil. Brasil é um país, então existem vários países. Quando eu falo país, é substantivo comum, porque generaliza, está aí abrangendo diversos países. Mas quando eu digo Brasil, é substantivo próprio, porque eu estou falando de um ser em particular. Rita. Rita é o nome de uma pessoa. Então, Rita é um ser em particular, é substantivo próprio. Agora, quando eu falo pessoas, aí é de maneira geral. Quem são essas pessoas? Não dá para especificar, né? Mas quando eu digo Rita, estou especificando e por isso se torna um substantivo próprio. Mesma coisa para Luiz, para Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era um pintor. Então, quando eu digo pintores, substantivo comum, porque falam de pintores de maneira geral. Agora, quando eu digo Leonardo da Vinci, eu estou falando de um ser em particular, de um pintor em particular. Por isso, é um substantivo próprio. Vamos para outra classificação do substantivo, que são os substantivos concretos. Gente, os substantivos concretos, eles vão designar seres de existência real ou que a imaginação apresenta como tais. Essa é a definição que eu mais gosto. Só que o slide, esse material que eu trouxe, ele diz assim, designa os seres propriamente ditos, independente de sua existência real. Traz exemplos, Deus, saci, sereia, luz, fada, bruxa, mesa, disco, nuvem, trovão e eclipse. E uma observação, desde que possamos formar uma imagem mental independente, consideramos o nome atribuído como ser concreto. Ou seja, todos esses seres aí, Deus, saci, sereia, fada, bruxa, eles existem porque nós criamos uma imagem mental independente. Alguém já viu Deus fisicamente? Ou o saci fisicamente? Não. Mas nós criamos uma imagem mental, nós acreditamos e por isso eles existem e a língua portuguesa tem esses nomes como substantivos concretos. São nomes, são seres que existem sem depender de ninguém para que eles existam. Nós vamos ver que isso aí vai ser um detalhe para diferenciar o substantivo concreto do substantivo abstrato. Então, vamos logo para o substantivo abstrato, que diz assim: os substantivos abstratos vão designar ações, qualidades ou estados tomados como seres, indicam coisas que não existem por si, que são resultado de uma abstração. Ou seja, vejam que no substantivo concreto as coisas existiam sem depender dos outros. Aqui no substantivo abstrato, as coisas elas não vão existir por si só. Elas vão depender de outras pessoas para existirem. Por exemplo, o carinho. O carinho ele só existe porque existem pessoas para dar carinho, receber carinho. A felicidade. A felicidade é um sentimento, mas ela só existe porque existem os seres humanos. Então, tem essa diferença bem particular. Os substantivos abstratos, eles indicam coisas que eles não existem por si só, né? Eles não são independentes, eles são resultado de uma abstração.
Vamos aí para outra categoria, outro tipo, né, de substantivo, que são os substantivos simples. E o que são substantivos simples? São explicações aqui, pessoal, que vocês vão entender rápido, porque são explicações muito básicas, né, muito simples. Então, o substantivo simples é formado apenas por um único radical, por uma única palavra. Por exemplo, gato, telhado, luar, claridade, noite. E aqui ele coloca uma observação. A classificação simples tem a ver unicamente com o processo de formação do substantivo. Ou seja, é formado por um único radical, por uma única palavra, por isso que é simples. É diferente, gente, do composto. Vejamos aqui o composto. É formado por mais de um radical, por mais de uma palavra. É fácil identificar. Navio, escola, flor de lis, guarda-roupa, passatempo, paraquedas, beija-flor e copo de leite. Aí você faz o seguinte questionamento: professora, tudo bem, em navio escola, eu sei que é composto, porque tem aí o travessão para separar navio de escola. Mas como é que eu vou fazer essa diferenciação em passatempo? Mas observe, passatempo é só uma palavra, mas entenda que passatempo é a junção das palavras passa mais tempo. Então, são dois radicais, são duas palavras que formam um substantivo. Por isso que ele é composto, porque é formado por mais de um radical. Vamos para o substantivo primitivo. Gente, os substantivos primitivos, eles são substantivos, são palavras que não provêm, que não vêm de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. É o que ele diz, olha, ele não se origina de nenhuma outra palavra da língua. Ele ocupa uma posição inicial numa família de palavras. Por exemplo, lápis, laranja, círculo, disco, médico. Essas palavras, elas não derivam, elas não vêm de nenhuma outra. Elas ocupam uma posição inicial. Por isso que diz primitivo, vem lá do início. E a partir dos primitivos, nós formamos os chamados substantivos derivados. Então vamos fazer essa diferenciação. O substantivo primitivo, ele não vem de nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Só que a partir dos substantivos primitivos, nós formamos os derivados. E o que são substantivos derivados? São palavras que vão se originar de outra palavra. Por exemplo, lapiseira. A palavra lapiseira vem de qual outra palavra? Lápis. Laranjada vem de laranja. Circular, de círculo. Discoteca, de disco. Medicina, de médico. Esverdeado, de verde. Desamor, de amor. De panificadora vem de pão. Essa é a explicação. Acredito que dá para fazer uma diferenciação legal entre substantivo primitivo e derivado. Vamos para o substantivo coletivo, também bem simples, gente. Os substantivos coletivos, eles vão designar um conjunto de seres da mesma espécie, mesmo estando no singular. Vamos aí pegar a palavra cardume. A palavra cardume, ela está no singular, mas essa palavra cardume, ela significa, né, ela quer falar de um conjunto de seres da mesma espécie. E o que é cardume? É o grupo de peixes, é um amontoado de peixes. Então, eles designam esses seres da mesma espécie. Quando eu tenho um grupo de peixes, eu chamo de cardume. Cáfila é um grupo de camelos. Então, os substantivos coletivos, eles vão designar um conjunto de seres da mesma espécie. Cardume é um conjunto de peixes e cáfila é um conjunto de camelos. E aqui ele traz mais algumas explicações, né? Mais alguns exemplos de coletivos, na verdade. Alcateia é um conjunto de lobos.
Arquipélago é um conjunto de ilhas. Feixe é um conjunto de lenha, de capim, e assim por diante. E vamos aqui para a parte final da nossa aula, que traz uma observação, né? O substantivo, gente, como nós vimos, inicialmente, nós falamos dos tipos, né? Ele vai poder ser simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato e comuns e próprios. Só que nós temos que ter um cuidado, porque ele pode ter também várias classificações. Um único substantivo. Por exemplo, eu peguei a palavra flor. A palavra flor é um substantivo primitivo. Por quê? Porque a palavra flor, ela não deriva de nenhuma outra palavra. Por isso que ela é um substantivo primitivo. A palavra flor é um substantivo simples, porque tem apenas um radical. E é um substantivo comum. Por quê? Porque ela designa seres da mesma espécie. Gente, existem vários tipos de flores, só que ele não está especificando qual, ele só diz flor. Então, quando o substantivo ele designa seres da mesma espécie, de maneira geral, é um substantivo comum, tá bom? Se tivesse aí, essa flor aí, eu estou vendo e a gente sabe que é um girassol. Se ao invés da palavra flor tivesse um girassol, aí mudaria a classificação. Ao invés de comum, nós teríamos que colocar próprio, porque fala, né, de uma flor em particular. Mas o substantivo flor é um substantivo comum, porque designa um grupo, um grupo de seres da mesma espécie de maneira geral, de maneira generalizada, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entrem no meu particular, então coloquem no grupo as dúvidas de vocês e vamos aí à luta, tá bom? Até mais!